Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Compreendida como um processo de estruturação e orientação para a mudança, onde busca, de maneira coletiva, criar direcionamento, engajamento, comprometimento e unidade de propósito entre os membros da equipe, de maneira a gerar produtividade e comprometimento, o exercício da liderança nas organizações é um desafio em si, constituído por uma série de competências, habilidades e comportamento. E é sobre essas questões, né, sobre esses elementos que compõem a liderança, que vamos falar no episódio de hoje da série Ponto Trep. Agradeço a companhia de cada um que nos acompanha aqui nesse vídeo, e eu peço para que você compartilhe o vídeo com os amigos e se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Eu sou Ronaldo Souza, e para discutir os desafios da liderança comigo, hoje eu recebo o professor e especialista em inovação, também consultor, Luiz Maurício. Luiz, muitíssimo obrigado aí por você ter aceitado o nosso convite. Fica aqui os meus agradecimentos. Muito grato, Ronaldo, boa noite a todos, né? Boa noite a Ana Flávia, também bom estar contigo aqui, né? Já te conhecia de referência, então acho que vai ser um papo bacana. Acho que vai ser um papo bacana aqui entre nós. Espero que todos curtam. Eu já aproveito também para estender os meus agradecimentos, né, pela disponibilidade de também compartilhar conosco nessa discussão a Ana Flávia Ramos, que é engenheira mecânica de formação, matemática, e está hoje como gestora de pessoas. Ana, a minha gratidão, muitíssimo obrigado por dividir, né, compartilhar o seu tempo aqui conosco. Eu que agradeço, Ronaldo. Fiquei muito feliz com o convite e com certeza aí vai ser uma noite bem bacana aí com o nosso amigo Luiz Maurício, uma discussão muito boa para todo mundo. Boa noite a todos que nos acompanham também. Então, gente, para a gente começar a falar sobre os desafios da liderança, eu coloco aqui como um atributo, né, indispensável para as pessoas exercerem a liderança, né? As pessoas precisam se autoconhecer. Eu acredito que um líder ele não pode ser forjado se ele não se conhecer, porque eu acredito que a partir do autoconhecimento dele, ele consegue, inclusive, também conhecer melhor as outras pessoas, ter uma maior capacidade de análise de quem vai integrar a sua equipe. Esse autoconhecimento, inclusive, impõe a uma pessoa que deseja ser líder ou que exerce, né, o papel de liderança, a necessidade do crescimento. Ele vai saber aonde ele precisa crescer, em que pontos ele precisa melhorar, aonde estão as fortalezas dele, que ele pode se ancorar nelas para poder desenvolver o seu papel de líder. Então, o autoconhecimento, inclusive, né, ele pode permitir que a pessoa fuja, né, de um complexo, né, que as pessoas, que muitos líderes, às vezes, são acometidos, que é de se sentir impostores no exercício das suas funções. Então, se você se conhece, você acaba, inclusive, combatendo, né, esse sentimento de impostor que, em alguns momentos, a liderança pode até sofrer caso ela não tenha essa autoconfiança, esse autoconhecimento. Então, a gente abre aqui nossa conversa falando, né, de que atributos para vocês, né, são indispensáveis em um líder. Eu elegi aqui o autoconhecimento. O que é que vocês aí colocariam como indispensável? Bom, eu acho que, continuando, né, eu concordo totalmente com o Ronaldo, com o autoconhecimento, eu acho que é indispensável. Eu trago aqui um pouquinho até mais abrangente, não falando só sobre um atributo, mas hoje em dia um tema que a gente fala tanto, que é soft skills, né, que o autoconhecimento tá dentro. Então, para um líder, ele precisa ter empatia, inteligência emocional. Quando você fala de autoconhecimento, inteligência emocional é super importante.
Comunicação, uma comunicação clara. Hoje em dia a gente tem muito problema nas empresas com a comunicação que ela não é clara, ela não é transparente. E acho que o principal, que eu sempre falo nos meus treinamentos, eu elenco como o principal, para mim, é uma escuta plena. É uma escuta. Hoje a gente está num mundo tão acelerado, né? Até o áudio do WhatsApp a gente coloca lá no 1 e-mail ou 2, porque a gente não tem tempo, que a gente também não tem tempo de ouvir as pessoas. E o líder, ele precisa ouvir as pessoas, ele precisa ter uma atenção plena, né? É realmente se importar com o próximo, com aquela pessoa ali, com o seu liderado que está na sua frente. Então, quando eu falo de soft skills, eu ainda destaco mais ainda a questão da escuta plena, né? A escuta ativa, que a gente tanto fala. Isso. Luiz, quiser complementar? Tá. Realmente, assim, eu vou pegar um gancho no que o Ronaldo colocou, né? Eu acho que o líder, antes de mais nada, ele tem que ser um líder da própria vida, né? O autoconhecimento, né, que ele fala, assim, se eu juntar esse desafio assim, apaixonante que é a liderança, que envolve arte e envolve ciência, né? Então, eu não vou formar um líder com hard skills, ele saber planejar, tomar decisões, avaliar números, ter cognição muito forte, se ele não tiver feeling, se ele não entender as pessoas, né? Eu acho que ele tem que ter uma compreensão muito grande dos interesses das pessoas, então ele tem que ter muito ouvido, muito feeling. Então, é esse mix, né? De saber entender pessoas e, ao mesmo tempo, tomar decisões, induzir pessoas no momento certo. Então, o líder ele tem que ter timing, ele tem que ter feeling, o feeling adequado para saber o que fazer. E, acima de tudo, né, eu acho que ele tem que transmitir, ou entender, ou construir, né, porque a liderança é um processo, né? Ela é dinâmica, ela vai mudando o tempo todo. Então, ela tem que construir um objetivo de futuro. Ele tem que construir um direcionamento para um grupo que vai ser conduzido. É claro que depois a gente vai falar sobre estilos de liderança, mas eu entendo muito que o líder ele é uma pessoa inspiracional. Ele é uma pessoa que normalmente ele tem que ter skills também de conhecimento sobre o que ele está tratando para ele ser respeitado, né? Para ele ser no sentido não só respeitado hierarquicamente, ele ser reconhecido como alguém que tem uma contribuição ou técnica ou pela experiência, né? Então, assim, é uma temática apaixonante. Liderança é uma coisa que eu já participei de vários processos em que eu fui líder, outros eu fui liderado, mas é um tema que eu observo que, às vezes, as empresas, né, falando um pouquinho do mundo corporativo, às vezes eu chego numa empresa, sabe, quando parece que está tudo perfeito, em termos de gestão, produto, processos, preço, marketing, e a empresa não anda, porque não tem um líder construindo, né, um futuro onde todos participem. Então, a liderança ela é tão importante que eu acho que vai ser um tema, assim, eu acho que esse podcast aqui, essa discussão que a gente está tendo, não é um podcast, mas esse encontro, eu acho que ele deveria ser olhado com muito cuidado, né? E eu acho que a Ana Flávia tem que dar muito mais treinamento daqui para frente, porque o tema é muito importante. Verdade. Gente, inclusive, né, assim, eu queria aqui destacar também, para quem nos acompanha, que eu estou com uma série de vídeos, né, na realidade são 14 vídeos, né, onde eu falo sobre os desafios da liderança, né, e esses temas que nós falamos aqui, cada um deles são merecedores de um vídeo curto, né, ali de 5 minutos, onde eu falo de maneira um pouco mais extensa, né, desses temas, dessas habilidades que são indispensáveis a um líder. Mas a gente dando aqui sequência, que é a nossa conversa, a gente tem visto que a tecnologia, né, ela tem imposto uma aceleração, né, no tempo, que até a Ana Flávia já falou aí, que hoje tudo é muito rápido, a gente tem essa sensação de que não tem tempo para realizar aquilo que é necessário.
há também uma exigência de inovação constante em tudo, até porque os ciclos de inovação eles estão cada vez mais curtos e as empresas entenderam que precisa ter essa inovação de forma constante, o que tem exigido das pessoas, não apenas dos líderes, mas de todos os profissionais, um aprendizado continuado, porque tudo muda e você tem que continuar se atualizando. Esses elementos, né, eles são fomentadores dessa nova liderança, ao mesmo tempo que eles fomentam, eles datam a liderança. Como eles devem, né, ser encarados para que o líder ele possa tirar proveito, não se tornar um escravo das questões da tecnologia, da inovação e do aprendizado. Eu sei que precisa de um estilo de vida para absorver tudo isso, mas como líder precisa ou pode tirar proveito de tudo isso. Como é que você entende essa questão, Ana? Olha, eu falo muito sobre a questão do aprendizado continuado. Eu acho que, assim, a gente tem que aproveitar o mundo que a gente vive hoje, a quantidade de oportunidades que a gente tem de conhecer mais, de aprender mais de uma forma fácil, né? Eu digo sempre às pessoas que estão comigo, gente, o nosso diploma hoje não vale mais nada, não é só ele, não faz mais diferença, né? A gente precisa buscar conhecimento. Então, para mim, é um diferencial as pessoas que são criativas e inovadoras. E quando a gente fala de inovação, a gente fala em tecnologia, né? Anda junto. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades que hoje a gente tem, YouTube, Instagram, tem tanto curso, tanta coisa aí a nosso dispor para a gente aprender. A gente tem universidade como Harvard oferecendo curso gratuito, mas as pessoas precisam ter proatividade para fazer, né? Então, por exemplo, quando eu penso, eu sou uma pessoa de RH, mas por que eu não posso aprender programação, né? Por que eu não, eu acho que a pessoa tem que procurar alguma coisa fora da nossa caixinha. Por que eu não posso aprender computação, né? Se hoje o momento é tecnologia, se é um diferencial, por que eu não posso ir atrás dessa informação e ser mais completa, né? Me tornar um profissional ainda mais diferenciado. É claro que a gente tem que ter um equilíbrio, né, na nossa vida. É tanta coisa que a gente tem para fazer que às vezes a gente fala isso e onde é que eu vou encaixar? A gente realmente precisa balancear as nossas prioridades durante um dia. Mas eu acho que sempre dá para encaixar alguma coisa. Se a gente pensar um pouquinho sobre o nosso tempo, se a gente fizer aquele teste que existe, acho que vocês devem conhecer, que se chama Tríade do Tempo. A gente sempre vai ver que a gente tem gasto algum tempo em atividades que são desnecessárias, são circunstanciais. A gente passa 1 hora no Instagram, sentado no sofá quando chega no trabalho, porque a gente não pega 30 minutos e está estudando algo novo, né? Tá preenchendo a nossa mente com assunto útil, com conhecimento útil, com coisas boas e novas que a gente possa compartilhar no outro dia com alguém diferente. Eu acho super interessante quando eu entro numa roda de conversa que eu não falo só sobre a minha área de atuação, que eu consigo falar sobre outras coisas, mas que eu possa falar sobre outras coisas, eu preciso estudar, eu preciso ir atrás. Então, eu acho que esse mundo atual permite isso, coisa que se a gente falasse antigamente, na época que eu estava na faculdade, não era possível, era tão difícil a gente ter tanta informação, né? Ter acesso a tanta coisa, assim, por exemplo, hoje, o que a gente está fazendo, né? É tão legal isso para quem assiste, leva as pessoas tanta informação, 3 pessoas com formações diferentes, com trabalhos diferentes, que têm pensamentos sobre determinado assunto, e acaba ajudando as pessoas, né, a conhecerem mais, a terem vontade de aprender o novo, o desconhecido. Acho que é isso, eu acho que a gente tem que aproveitar esse mundo que a gente vive, tem que ser visto para a liderança as pessoas que fazem esse aprendizado, assim, que tem esse aprendizado continuado, que eu digo como um diferencial, né? Nunca querer ser o mesmo todos os dias, nunca querer estar, eu tenho o meu curso, fiz uma pós, tá bom. Não, vamos saber mais, vamos sair da nossa caixa, da nossa zona de conforto, vamos aprender mais. Lógico que sempre balanceando e equilibrando as coisas, não dá para a gente agarrar o mundo, né? Eu acho que é isso. Luiz? Uma coisa interessante que eu vejo é que assim, a gente está num processo de mudança significativa, né? Nos processos de trabalho, no formato das empresas, na maneira como o mundo está organizado geograficamente. A pandemia ela trouxe uma oportunidade da gente experimentar
outras formas, né, de se divertir, de trabalhar, de realizar conexões, de aprender. E as empresas, elas entenderam também que existem outras estratégias e possibilidades para se cooperar e se trabalhar. A discussão da liderança nesse mundo em rede, ela é uma reflexão muito interessante, porque as empresas, elas são hierárquicas. Elas definem uma liderança formal baseada em níveis C1, C2, C3. Quando você tem as empresas distribuídas, você tem que pensar como é que vai ser a nova lógica, né? Tanto que o que aconteceu, quando a gente estava no momento de voltar às atividades presenciais, vários trabalhadores, né, solicitaram permanecer em home office, e alguns, inclusive na área de TI, que é uma área que eu atuo bastante, vários trabalhadores eles optaram por sair de empresas que não oferecessem um trabalho ou remoto ou híbrido, por causa da facilidade que eles tinham, dado conforto, ou porque trabalhavam em outras cidades, né, em empresas que estavam em outras cidades. E os chefes, né? Os chefes, e aí eu estou falando de um chefe tradicional, hierárquico, o que é que eles pediram? Para os funcionários voltarem rapidamente, porque às vezes a liderança ela tem um aspecto de controle, o controle físico de gerenciar uma pessoa do seu lado. E o novo líder, né, o líder do futuro, né, que a gente está vendo, ele vai ter que saber trabalhar com essa rede que está aí na nossa frente, que você vai ter que trabalhar com equipes distribuídas ao longo do Brasil, e a gente vai ter que perceber que a liderança tem outros aspectos que a gente considerar, como produtividade da equipe, melhores condições, a felicidade das pessoas, felicidade dá resultado, felicidade gera produtividade, só que a gente tem novos formatos. E o líder, e aí os líderes tradicionais, eles não sabiam como cobrar para saber se eles queriam que as pessoas ligassem a máquina 8 horas até meio-dia, de 2 às 6, para poder estar síncrono. Mas você tem determinadas atividades que as pessoas fazem e que entregam fora do horário, mas que entregam, às vezes, com uma produtividade muito maior. Como medir, como estimular a colaboração em rede. E aí vem uma característica que eu vou adicionar à pergunta, à primeira questão. O novo líder ele vai ter que ter agilidade, ele vai ter que saber de métodos ágeis, ele vai ter que ter dinâmica para poder coordenar a colaboração das pessoas no mundo um pouco diferente. Isso pode ser fisicamente numa empresa ou numa empresa também em rede, com crescimento exponencial. Então, acho que a tecnologia ela trouxe alguns desafios e, mais ao mesmo tempo, eu encaro como oportunidade de liderança colaborativa e digital. Eu acho que aí é um tema, né, que dá para se falar e se pensar em como trabalhar isso de uma maneira produtiva e bem vamos dizer assim, desafiadora para as empresas que vão precisar entender que novos modelos de negócios estão aí já bem à nossa frente, né? Então, acho que a tecnologia é isso aí, a gente tem que saber usar ela a nosso favor, né? Eu, ouvindo vocês aqui, estava lembrando aqui, né? Eu acredito que diante toda essa revolução tecnológica, dessa inovação e também da necessidade de se aprender constantemente, a palavra que me veio aqui foi a adaptabilidade. O líder precisa ser totalmente adaptável. Ele não pode se prender a modelos, a padrões, porque essa revolução que nós estamos vivendo exige que a gente o tempo todo esteja adaptando a maneira da gente exercer o papel de líder, né? Porque você acaba tendo que, ao mesmo tempo que estar atento ao indivíduo, né, você precisa também estar atento às entregas, você precisa estar atento às disponibilidades de tecnologias, de ferramentas, você precisa, ao mesmo tempo, estar atento a ter, né, essa capacidade de entender cada pessoa da tua equipe para que você possa ter o melhor dela, né? A gente sempre dizia antigamente, né, de você tirar o melhor da pessoa. Eu acho que é você ter, né? Porque quando você tem quando você é respeitado como líder, as pessoas te oferecem o melhor dela. Você não precisa tirar nada dela.
porque elas te oferecem isso de forma muito simples. O aprendizado continuado, que é uma realidade, eu digo que ele é um estilo de vida. Você precisa incorporar à sua vida essa maneira de estar constantemente aprendendo. E tem um complemento que se fala que o aprendizado, além de ser continuado, ele precisa ser intencional, que é aquilo que você incorpora no seu dia a dia, que todos os teus experimentos, todas as tuas experiências são oportunidades de aprendizado. Desde a tua relação num parquinho com teu filho, até você ir para uma sala de aula, fazer um curso de maneira formal, você nesse espaço aqui entre uma atividade e outra, todas você vai ter oportunidades de aprender. Basta você ter a mente aberta para aprender, você ter esse mindset, né, disponibilizado para o aprendizado. E uma coisa que eu vejo como fundamental nessa questão do aprendizado continuado é que você precisa entender, né, que rótulos eles envelhecem. Então, o que te trouxe até aqui não vai te levar daqui para frente. Então, se você tem essa concepção da sua maneira de liderar, amanhã você já vai ser uma pessoa diferente, você já vai ser um líder diferente, você já vai incorporar algumas novas experiências na tua forma de liderar, se você estiver o tempo todo atento e aprendendo o que a inovação tem nos trazido, o que as tecnologias têm nos trazido e o que o próprio mundo que a gente vive hoje tem nos ofertado para que a gente possa ser líderes cada vez mais adaptáveis a toda essa realidade. E aí, Ronaldo, só voltando um pouquinho aqui, complementando essa questão do que o Luiz falou também, não é dificuldades, né? Como é uma palavra aqui para a gente ser líder no dia atual, os desafios, né? Os desafios da liderança do dia atual, você tem que lembrar também que não apenas a questão da tecnologia, mas a gente hoje tem um encontro de gerações que não é fácil você conseguir liderar, porque são gerações diferentes. Então, eu tenho a nossa geração, uma geração mais workaholic, aí vem, eu até me confundo por nome, geração Y, Z, Alfa, isso assim, são gerações diferentes. Então, assim, você não pode ser o mesmo líder para todas elas. E você não pode ter as pessoas só a mesma geração que você quer trabalhar mais fácil ali no seu time. Então, e hoje você conquistar as pessoas para ficar dentro, por exemplo, de uma empresa, né? Dentro de uma indústria, como eu trabalho hoje. Não é fácil, é desafiador, porque realmente, se vocês olharem os números, depois da pandemia, da oportunidade de trabalhar em home office, os pedidos de demissão por mais qualidade de vida, não porque tinha outro emprego, mas por qualidade de vida, né? Por não se conectar mais com aquilo ali, cresceu absurdamente, né? Pessoas procurando trabalhos que possam ficar mais realmente remotamente, a facilidade, etc. E a gente sabe que tem nichos, indústrias que têm funções que não tem como a gente oferecer isso, né? E isso trouxe mais um desafio para a gente como líder, né? Esse encontro de gerações, tudo que a pandemia trouxe. Então, eu digo que não é fácil, a gente tem que se reinventar a cada dia, ser melhor a cada dia e trazer coisas novas a cada dia para conquistar, né, as pessoas, para gerar confiança no nosso time, né, que é o principal, para que eles queiram estar ali do nosso lado, trabalhando em busca do objetivo que a gente traçou, né? Acho que é isso, complementando aí um pouquinho esse tema. O líder, né? O líder, né? Nós estamos aí para fechar esse bloco, né? O líder é uma pessoa que ele tem que ter um entendimento profundo do seu grupo, do grupo que ele está participando, entendendo diversidade, sentimentos, emoções, gerações, para poder fazer essa leitura, né? Então, tem que ter uma percepção muito grande de respeito às diferenças para poder chegar num senso comum, né? Porque hoje ele é um grande negociador de interesses. Se você não entender e negociar aonde se quer chegar, a liderança imposta, autocrática, ela está com os tempos contados, no meu entendimento, né? Não tem mais espaço, né, para isso. Só para fazer um complemento, né? Assim, e além de tudo isso, Luiz, do que você falou, ainda tem que
ter a capacidade de gerenciar as culturas geográficas, né? Que agora, com o trabalho remoto, você pode ter pessoas de diversas regiões trabalhando na mesma equipe. Mas, Luiz, Exatamente. uma das habilidades hoje que mais se deseja numa liderança é a habilidade, né, a capacidade de resolver problemas, né? Por que que um líder ele precisa ter ele precisa ser um bom resolvedor de problemas? Você já até começou aí a falar sobre essa questão, mas por que que um líder precisa ser um bom resolvedor de problemas na sua concepção, na sua ótica? O que acontece? A gente tem dois aspectos, né, da liderança. A gente tem um aspecto humano, tá certo? Que tem suas complexidades, né? Nas relações humanas, nos conflitos sociais, e tem a questão do próprio trabalho que está se envolvido. Então, hoje, a gente está no mundo onde o famoso mundo VUCA, né? Um mundo complexo, ambíguo, onde você tem várias possíveis soluções para uma determinada questão. Então, está se valorizando hoje um líder que ele tem a condição, tá certo, de entender e dar alternativas para resolver um determinado problema. Então, hoje a gente está valorizando muito, né? Então, e normalmente você tem nas empresas líderes que foram líderes técnicos, o que não é necessariamente, né, obrigatório, tá certo? Mas a ascensão normalmente é essa, que às vezes você perde um bom técnico e ganha um péssimo líder, né? Tem essa situação também. Mas o que se quer, e inclusive isso eu vou resgatar um pouco do Fórum Econômico Mundial, né? Ele recentemente ele sugeriu as novas competências para o profissional do futuro. Sempre ele revisa. E eles destacaram, com relação à complexidade, duas coisas. Uma é a tomada de decisões complexas, onde você tem que pensar e fazer cognições, né? Alternativas cognitivas. E a outra coisa é o pensamento analítico e crítico, baseado em análise de dados, tá certo? Em cenários. Então, o líder, ele é um analista. Ele tem que ser uma pessoa com experiência de análise de comportamentos, por um lado, e você tem problemas comportamentais, às vezes você tem dentro da equipe pessoas com suas diferenças, que se você não resolver aquilo, não anda o grupo, é pior do que um problema técnico, então ela tem que ter essa habilidade comportamental, e do outro lado, ele tem que, e aí o que acontece, além dele ter a capacidade, ele tem que ter, de resolver problemas, ele tem que ter a capacidade de envolver as pessoas para pensar coletivamente na resolução dos problemas. Então, eu acho que o líder, ele ganha com a força coletiva. E hoje em dia, numa empresa, você não consegue ter uma pessoa que resolva os problemas unicamente. Você tem que olhar dados, olhar tecnologia, olhar processos, olhar metodologia, compliance. Você tem que juntar vários conhecimentos. Então, hoje, as soluções, elas se tornaram mais complexas. Bom, então, como a gente estava discutindo aqui, né, sobre a questão do líder ser um resolvedor de problemas, o que eu acho? É essencial, sim, que ele seja, é indispensável que ele seja, né? A gente precisa apagar os incêndios aí diariamente do nosso trabalho, a gente precisa ter agilidade na tomada de decisão, né? Na resolução de problemas. Então, quando a gente fala, o Luiz comentou sobre o mundo VUCA, né? É um mundo que ele é volátil, ele tem mudanças rápidas, né? E com a pandemia, chegou até um outro conceito que é o bunny, né? Que é um mundo mais frágil. A gente entende que é um mundo mais frágil, um mundo bastante ansioso, né? Um mundo que ele é porcioso, precisa de tomar decisões rápidas, então isso se encaixa no que a gente está falando aqui. A gente precisa ter essa tomada de decisão rápida quando a gente vai resolver um problema dentro da empresa. É um mundo também não linear, né, que se chama dentro desse mundo bunny, e é um mundo incompreensível, né? Ideias, elas mudam o tempo todo. Então, imagina tudo isso onde a gente está vivendo, né? Você sendo um líder, se você não for uma pessoa que resolve problemas, que tem uma agilidade na sua tomada de decisão, você morre afado, vamos assim. Você é consumido ali
pelos problemas e não consegue respirar. Então, é essencial que o líder tenha, assim, essa agilidade, tenha essa capacidade de entender, né, e de resolver tudo rápido. Quando ele falou sobre a questão de ser analítico, e eu concordo plenamente, eu acho que a gente tem que ter o nosso lado, né, de gerir pessoas, de entender pessoas, como a gente estava falando, mas um líder, ele precisa ser analítico. A gente não trabalha se a gente não tiver indicadores, se a gente não tiver metas, se a gente não tiver métricas onde a gente possa se basear no resultado do nosso trabalho. Então, a gente precisa analisar, né? A gente precisa analisar os resultados de como foi o nosso mês, o que é que a gente entregou, onde é que está o gap, qual é a ação corretiva ou preventiva que eu vou tomar, e tudo isso a gente precisa ter uma capacidade analítica para fazer, né? Não adianta só a gente saber cuidar de pessoas, né? Só vamos dizer que só o soft, né? Não dá, tem que ter essa parte mais analítica, sim, é super importante para que a gente consiga ser um diferencial aí, né? Na empresa, nos nossos resultados, para que a gente consiga a excelência, vamos dizer, como eu sempre falo, a gente vamos sempre buscar a excelência, né? E para buscar a excelência, a gente precisa ter todas essas características que a gente citou aqui. É isso. Quando a gente fala sobre o líder ser um resolvedor de problemas, me vem sempre uma característica que eu gosto muito, né? Porque muitas vezes as pessoas esperam que para ser um resolvedor de problemas ele precisa ter as respostas, né? E necessariamente ele não precisa ter as respostas, mas ele precisa ter a capacidade de fazer as perguntas certas para se buscar, para se conhecer essas respostas. E aí, então, é onde chega essa característica que é indispensável, porque se você for um bom líder, você vai ser uma pessoa que tem a capacidade de fazer as perguntas, de poder apaziguar os ânimos, de criar um ambiente onde seja harmonioso para o trabalho, onde as coisas possam fluir, de você poder dar a segurança à equipe, porque você sabe que se você entrar numa encruzilhada, você vai no seu líder, ele vai te fazer algumas perguntas que vão te ajudar a sair daquela encruzilhada e que vai te ajudar a resolver o problema. Então, eu vejo isso como algo indispensável, e aí eu acrescentaria que, para você ser um bom resolvedor de problemas, você tem que ter a capacidade de saber fazer as perguntas certas, nos momentos certos, as perguntas necessárias para que você possa, de fato, colaborar com a sua equipe na resolução dos problemas e assim, conseguir fazer as entregas que são necessárias para todos. Eu acho que as perguntas certas, Ronaldo, elas direcionam, né? As pessoas, elas direcionam o time. E é exatamente isso. Você pode não saber a resposta, mas se você consegue perguntar, se você consegue identificar ali, você vai conseguir direcionar a pessoa a chegar na solução, com certeza. Eu acho que tem um ponto também, né? Que eu acho que o líder, a gente está falando no contexto corporativo, né? Então, o líder ele é um gestor. A liderança é uma das funções de gestão, na verdade, ela é central, né? Que com a liderança ela organiza o planejamento, execução, controle e acompanhamento, né? Então, assim, a gente ter uma pessoa que seja líder, para mim tem uma coisa que ele tem que ter, que se chama método. Ele tem que ter um método para conduzir sua equipe, para poder fazer ela pensar, para poder se comunicar e conduzir o grupo, né? Até, assim, às vezes a gente fala em líder, a gente ouve a palavra líder, se eu for para a Fórmula 1, né? O líder é o cara que está na frente, e o líder não necessariamente é o que está na frente, ele faz o grupo crescer e ficar à frente, né? É engraçado, assim, as palavras às vezes vão tomando determinadas conotações, mas eu acho que sim, eu só complementando a Flávia, eu acho que metodologia para ser líder é fundamental. Aí, só para terminar, se eu for entrar nesse tema aqui, a gente não termina hoje. antes de ser gerente de RH, então eu passei boa parte da minha vida profissional sendo consultora de gestão. Então, assim, metodologia é na minha veia, é o que eu fazia todos os dias, e sou apaixonada pelo tema. Vale outra
Outro encontro. Outro encontro, Ronaldo. Flávio, uma das coisas assim, que hoje, né, se fala muito para a liderança é justamente dessa humanização, né? A gente aqui já falou sobre essa questão de ter um olhar para as pessoas, né? Você falou do mundo Bunny, Maurício falou do mundo VUCA, que são coisas que causam ansiedade, que causam até mesmo uma série de outras doenças, né, que comprometem a saúde mental das pessoas. E como é que você entende, né, essa questão do comportamental, da humanização que o líder precisa ter na condução, né, da sua equipe? Porque hoje você precisa ter essa liderança mais humanizada, não mais humanizada, a liderança humanizada, certo? Como é que você entende essa característica e o que você traria, né, de observações para se falar sobre o tema, orientando uma pessoa não na função de líder ou que deseja assumir uma função de liderança? Tá, olha só, eu acho assim. Primeiro, eu acho que nós sabemos que o que move os resultados, né, o que move uma empresa são os resultados. Isso é fato, né? Não tem discussão. E as empresas, elas vão gerar lucro. A gente... Isso. Quem traz os resultados para a empresa, quem gera lucro, são as pessoas. Então, hoje, a gente tem livros de pesquisa, a gente tem diversas fontes de informação que pessoas felizes produzem mais. O Luiz comentou isso aqui, não sei se foi o Luiz ou o Ronaldo, comentou isso aqui hoje já, e eu concordo plenamente, pessoas felizes produzem mais, a gente não precisa ter dúvida disso. Então, se a gente tem uma pessoa feliz no nosso time, a gente não tem dúvida que a gente vai conseguir resultados extraordinários. Mas é vago a gente falar só, a pessoa feliz traz resultado, certo? Mas e aí, o que é que eu, como líder, posso fazer? Gente, tem tanta coisa que a gente, como líder, pode fazer, né? Essa questão de liderança humanizada, e são detalhes, eu acredito que são detalhes que fazem a diferença, sabe? É um detalhe, por exemplo, um dia de aniversário deles, você torna o dia dele diferente, você reconhece o trabalho dele, né, de forma individual, para todo mundo saber que o trabalho dele, ele está sendo visto, você tem momentos para se conectar com o seu time, um almoço no meio da semana para conversar sobre assuntos pessoais que não sejam do trabalho, para que você se conecte com o seu time. Você celebra bons resultados, existem vários e vários, né, itens, várias ações que você pode fazer para se conectar mais com o seu time. E isso ajuda as pessoas, sim, a ter uma felicidade maior. Né? Quando você se conecta com o pessoal dela. Eu acho que quando você se conecta com o pessoal da pessoa, você faz ela confiar mais em você, né? A confiança, ela gera... ela tanto confiar como se inspirar. Então, tudo isso faz ela trabalhar de uma forma mais feliz, mais produtiva. Eu digo que muitas vezes as pessoas deixam o líder, não deixam a empresa, né? O problema não é a empresa, o problema é a liderança. Então, se você é um líder que você inspira, que você se preocupa com a pessoa realmente, de forma genuína, você consegue trazer ela para o seu lado, você consegue trazer aquela pessoa ali para acreditar que o ambiente de trabalho é um ambiente saudável, né? É você proporcionar um ambiente de trabalho saudável para que ela seja realmente feliz com o que ela faz. Hoje as pessoas buscam propósito. A gente não quer fazer nada que a gente não entenda, não entenda qual é o propósito, não entenda o objetivo, a gente não quer mais, é fato. A gente quer coisas que tragam sentido, né? Então, para aí, o líder tem que saber direcionar isso, né? Mostrar o objetivo verdadeiro da área, identificar o propósito das pessoas. Eu acho que é isso, acho que eu falei bastante, aqui vou deixar um pouquinho para o Luiz. A questão, você tem toda a razão. O que eu acho, né, assim, o que é que você quer das pessoas? O que é que você espera das pessoas dentro de um grupo, dentro de um time, né, dentro de uma organização? Você quer a plenitude, né? Você quer ela por inteiro. E a gente fala aqui em felicidade, mas a gente está falando em questões complexas, analíticas,
em criatividade, inovação, pensamento criativo. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai querer ou exigir ou provocar isso de uma pessoa que ela não está ali por inteira, que ela está ali pelo dinheiro, ou ela está com problemas pessoais, ou está querendo sair da empresa para uma outra oportunidade? Então, você escolher as pessoas, desenvolver as pessoas, incentivar as pessoas, primeiro você trazer as pessoas certas para os locais certos, para fazer com que elas façam o seu melhor, né? Então, assim, como o líder tem esse papel, eu quero, a gente fala muito em alta performance, eu quero que cada um tenha a capacidade de se entregar. Não existe separação de CPF e CNPJ. Você é uma pessoa que tem seus problemas em casa, você vai levar para o trabalho. E se isso não for reconhecido no trabalho, não adianta que você não vai conseguir desenvolver isso dentro de uma organização. Então, cada vez mais o lado humano, a gente está numa dicotomia do mundo, né? Se a gente fala em tecnologia, mas ao mesmo tempo, o que todas as empresas querem vender é a experiência do cliente. Como é que você vai entregar a experiência se você não está bem, ou se você tem um líder autocrático que não te dá espaço para você fazer o seu melhor? Não funciona. Esse desenvolvimento do lado do aspecto humano, a saúde mental dentro das organizações, o reconhecimento da diversidade, saber o que cada um tem de melhor para oferecer e colocar elas nos lugares certos. É como um técnico de futebol, né? Então, o técnico é um líder coach, né? Então, ele tem que saber como conduzir o grupo, se coloca a pessoa na defesa, no ataque, como fazer esse time jogar. Ele vai ter que conhecer as pessoas, não é só a habilidade técnica dos jogadores. Você vê um time aí como o Flamengo, né, que se fala tanto, ele estourou, chegou num resultado que ninguém chegava perto, e aí mudou a liderança e o time não consegue se encontrar com os mesmos jogadores. Não tem um exemplo melhor do que esse. Não sei se tem alguém com raiva ainda por causa desse negócio de futebol, né? Mas é isso, as mesmas pessoas sem liderança não funciona. Porque aquela pessoa, o Jorge Jesus, né? Ele soube tirar o máximo, conduzir as pessoas, entender e montar um grupo, né? E só para entender, eu queria também falar, a gente fala muito do líder, mas eu entendo também que as empresas elas têm não é que são sub no sentido de ser menor, mas ela tem sublideranças, ela tem várias pessoas, cada um com o seu nível de liderança sobre um determinado grupo, tá certo? Então, isso é importante também entender, que é dar espaço para as pessoas exercerem e desenvolverem também novos papéis dentro da organização. Então, isso tudo é humanização, isso tem a ver com o que a Flávia falou de reconhecimento, ou não, e desenvolvimento, né, de novas lideranças, dando espaço para as pessoas se redescobrirem, né, durante essa jornada, né? Teve bem rapidinho, Ronaldo, teve um ponto que ele falou que eu não comentei e achei fantástico e essencial, que é realmente o líder ele tem que identificar qual é a melhor versão de cada pessoa, né? Às vezes você coloca ele no lugar errado, e não é que ele seja ruim, não é que ele está no lugar errado, né? Você fazendo um pequeno movimento, você consegue extrair ali daquela pessoa uma produtividade muito maior, você consegue encontrar a melhor versão dela, né? E sobre essa questão do liderado, é importante a gente ter líderes que se preocupem em engajar, né? Que se preocupem em engajar e que se preocupam em manter um ambiente feliz, né? De forma genuína, não de forma artificial, de forma genuína. Só que tem um ponto também que a gente tem que levar em consideração. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque existe uma linha aí que a gente também não pode ser aquele líder, vamos dizer assim, que passa a mão na cabeça para tudo. Não é isso, né? A gente tem que ter a nossa versão que cobra resultado, que tá ali acompanhando, fazendo junto, mas a gente precisa, né, entregar o que a companhia espera, mas de uma forma mais humanizada, né? Acho que é só para complementar aí, Ronaldo, um pouquinho. Aí a gente falando de humanização, né? Aí a gente chama a atenção
como o Luiz falou, né? Você fala de tecnologia, mas você precisa falar de pessoas. Hoje se fala de transformação digital. A transformação digital, na realidade, ela se dá através das pessoas. É uma mudança da forma de pensar, da forma de agir e de se comportar que vai dar algum resultado numa transformação digital. Mas isso imprime nas pessoas uma pressão muito grande. Então, para você ter que mudar, para você ter que aprender, a gente falou de aprendizado continuado, a gente hoje vê as universidades aí tendo cursos de felicidade, de como promover a felicidade, porque houve esse resgate da psicologia positiva, que estava lá nos primórdios da psicologia, tinha esse viés, né, que fomenta a psicologia positiva, ele foi esquecido durante um bom tempo, até ser retomado há pouco tempo aí, né, que tem um pouco mais de uma década que isso foi retomado. Então, são perspectivas que o próprio mercado observa, que nós precisamos ter uma visão mais humanizada nas relações dentro das organizações. Então, o líder, ele precisa estar atento a isso. E a humanização, né, ele passa exatamente por essas questões que vocês colocaram, né, de você ter um olhar para as pessoas, de você enxergar o indivíduo. Porque é a partir daquele indivíduo que ele vai ter a sua capacidade de produção. Se você olha para ele, se você escuta ele, se você dá um feedback para ele, na hora que ele percebe que você entende, que você tem um olhar individualizado para ele, certo? Que você entende que ele percebe que você, como líder, entende que as pessoas estão em momentos diferentes da vida profissional e aí elas precisam ser cobradas, elas precisam de desafios de acordo com essa etapa da vida profissional que elas estão. Isso tudo faz parte da humanização. Então, quando o Luiz falou aí do exemplo do técnico do Flamengo, você vê que aquilo foi muito positivo naquele momento e levou o time para uma grande performance. Agora, será se o time conseguiria manter aquela performance, aquele alto nível de performance o tempo todo? A gente também tem que ir mudando a forma de entender cada pessoa da equipe para poder manter esse alto rendimento. E até em determinados momentos você dá novos desafios para as mesmas pessoas, para que elas continuem motivadas para poder fazer essas entregas. Então, assim, a humanização, eu vejo muito disso, de você olhar as pessoas de maneira individualizada, de você escutar, de você dar feedback e de você estar atento a em que estágio da vida profissional cada uma delas está. E você energizar positivamente o seu ambiente de trabalho. Aproveitando para deixar aqui como dica também, não sei se vocês conhecem, mas tem um livro que até o meu diretor atual, ele me indicou quando eu cheguei lá na empresa, que se chama ZAP, O Poder da Energização, que fala sobre isso, sobre feliz. Não é um livro novo, um livro, mas muito bom, muito bom. Ele fala exatamente sobre isso, sobre a questão da gente cuidar das pessoas, sobre a gente energizar o nosso ambiente, seja familiar ou seja ele de trabalho, mas sempre de uma maneira positiva. É um livro bem bacana, é uma leitura bem gostosa, vale a pena. Fazer também uma indicação, viu, que é o Instituto Feliciência, certo? Quem puder aí também acessar, sabe, tem coisas muito interessantes lá, tem cursos muito revigorantes, né, para que você se reenergize, né? Então, é muito interessante. Luiz, ia falar? Não, também vou dar um, né? Não, eu adoro o livro, esse negócio da teoria da positividade, né? Tem um livro do professor de Harvard sobre felicidade, né? Que é o jeito Harvard de ser. Esse cara, ele é fantástico, ele deu essa disciplina durante vários anos, foi uma disciplina mais procurada. Eu inspirado nesse livro, hoje eu estou dando uma disciplina na Universidade Federal chamada Empreendedorismo e Felicidade, né? É o caminho da sua própria vida. A partir Nossa, que desse legal! você tem que empreender a sua vida, né? Ou você tem que liderar a sua vida. Porque você vai escolher, né? Ou você vai ser vagão, ou você vai ser locomotiva, né? Então, se você empreende, se você lidera a sua própria vida, você tem a capacidade
de empreender ou liderar negócios, né? Então, a gente trabalha muito essa perspectiva também do que o Ronaldo falou, do autoconhecimento. E esse livro aí, particularmente do jeito Harvard de ser, eu acho uma coisa muito bacana esse livro, muito legal. Luiz, Recomendo, né? por que que o líder, Luiz, por que que o líder ele precisa ser exemplo? Qual a força que tem de liderar pelo exemplo, na sua percepção? Líder, né? Ele dá inspiração, tá certo? Então, assim, as pessoas querem se desenvolver para ser líder um dia e tem essa pessoa como referência, né? Então, assim, se você quer que o seu grupo respeite, que o seu grupo produza, que o seu grupo estude, você tem que fazer. Você não pode ser uma pessoa que manda, né, e faz diferente, né? Então, não existe isso. Então, as pessoas querem realmente e cobram cada vez mais esse tipo esse tipo de atitude, né? Eu acho que é meio uma família, né? Então, se o teu pai faz, ele é o caminho que você vai perseguir, né? Então, e isso tira também o líder daquela visão de que o líder é o chefe que manda. Ele tem que ir lá fazer, ele tem que dar o exemplo, ele tem que chegar cedo, ele tem que fazer o que tem que ser feito, meter a mão na massa para ganhar respeito, porque senão ele vira um líder burocrático, né? Um líder que ele passa a não ser tão respeitado, porque ele perde essa confiabilidade do grupo, né? Então, é exemplo, né? O líder tem que ser alguém que realmente... às vezes, ou ele fala e faz, ou ele já passou por aquele processo. Tem aquela história do líder coaching também, o líder que ele ensina a fazer. Então, quando isso acontece, isso é muito bom. Deu o exemplo do técnico, né? O técnico, quando já foi jogador de futebol, às vezes ele é mais respeitado porque ele passou por aquele processo e tem as dores, né, do aprendizado. Então, assim, eu acho que para mim tem que ser exemplo, porque senão ele vai perder a credibilidade do grupo, né? Ana? Assim, eu acho que liderar pelo exemplo é o modelo mais efetivo que a gente tem de engajamento, se a gente puder falar dessa forma. Ninguém pode ensinar o que não pratica, né? Não tem como. Então, se você não consegue dar um exemplo positivo para o seu time, como é que ele vai ter confiança, né, em você, vai seguir você, né, vai se inspirar em você, né, se você não é um exemplo. E tudo que a gente falou antes morre, inspiração, confiança, tudo isso vem do exemplo que a gente dá, né, o exemplo que a gente dá diariamente. Então, para mim é essencial, como a gente engaja as pessoas, né? A gente tem que ser exemplo todos os dias, a gente tem, não só como líder, a gente tem que ser exemplo como ser humano, para os nossos filhos, né? Que a gente fala, nossos filhos aprendem tudo que a gente faz, o que a gente fala, é o espelho para eles. Então, temos que ser fiéis, né? Com o que a gente quer mostrar para as pessoas. Acho que é isso. O exemplo, né, ele passa muito pelo você fazer o que você diz, né, das pessoas poderem entender isso e ver que o seu líder é dessa forma. Então, você vai ver que ele é capaz de ser comprometido, ser engajado, e o discurso dele está muito alinhado com a ação dele, certo? Com a ética do trabalho dele, com a forma como ele trata as pessoas, né? Porque se você trata bem, você acaba também reverberando essa maneira, né, dos liderados também interagirem entre si e também com outras equipes, certo? Então, o exemplo ele é fundamental para que a liderança ela seja bem sucedida. É como eu vejo. Mas eu queria agora, a gente já encaminhando aqui para o final, certo? A Ana já falou aí que o exemplo é uma das formas de engajamento, né? Então, assim, eu queria que falasse um pouco mais sobre o que é necessário, né, para se engajar uma equipe nesses tempos em que tudo é tão superficial, tudo é tão pueril. Como é que o líder deve encarar
esse desafio de ter que manter uma equipe engajada quando a gente fala de diversidade, das mais diversas, né, de idade, de origem, de raça e de tantas outras que tem aí, Ana. Então, tudo é um desafio, né? Mas eu começo com o que eu comentei na pergunta anterior. Eu acho que, né, você ser o exemplo é a forma mais efetiva de você engajar. Então, tem pequenas atitudes que fazem a diferença, como, por exemplo, colocar a mão na massa, né? Fazer junto. O exemplo arrasta, né? Ter cuidado sempre com o que a gente diz, exatamente o que você falou um pouquinho atrás. Ou a equipe, escutar a equipe, escutar o time, as opiniões, dar abertura, deixar que as pessoas utilizem a criatividade delas, dar espaço, autonomia, assumir responsabilidades. Líder que não assume responsabilidade não é exemplo para ninguém. Então, a gente tem que assumir as responsabilidades do que deu, não só a visibilidade do que deu certo, né? Mas o que deu errado também. A gente tem que assumir as responsabilidades. Deixar nosso time trabalhar é super importante também. O líder ele tem que ficar nos bastidores. Quem brilha é o time, né? Isso é uma forma de engajar. Você dá o comando, não, você dá a orientação, você, né, mostra o caminho, mas são eles que fazem, eles que produzem, então eles que brilham. E você vai brilhar por consequência, vamos dizer assim. Então, eu acho que são alguns pontos que com certeza vai ajudar a engajar aí o time. Luiz? Eu acho que assim, o engajamento depende muito de cada ser humano também, tá certo? Cada pessoa tem algum fator que engaja ele ou não num determinado propósito. E entender o que é que cada um busca na sua vida de curto e longo prazo é uma missão difícil para o líder, né? Porque tem gente que está querendo desenvolver a carreira, tem gente que está querendo uma grana de curto prazo, tem gente que está querendo aprendizado. Então, entender para poder engajar é fundamental, até para você ter um estilo de condução do grupo. A nível inspiracional, você pode ter um propósito em comum, né? O grupo pode estar engajado por uma causa, por uma razão de estar ali e conseguir chegar a um determinado local. Então, acho que definir um caminho e um objetivo é uma forma de engajar e colocar essas pessoas. Agora, nos mecanismos diários, eu acho que você dar autonomia é uma maneira de engajar as pessoas, dar confiança, tá certo? Reconhecer por uma palavra, por um cumprimento de uma meta, por um resultado financeiro. Então, as pessoas querem reconhecimento social, financeiro, de qualquer maneira. As pessoas querem realmente sentir que estão chegando lá, porque senão o nível de energia, né, cai bastante. E uma outra coisa importante que eu acho é desenvolver a força coletiva. Então, se você chega num ambiente onde as pessoas são ouvidas, valorizadas, e mostram que o trabalho em conjunto é o que vale, é a força do grupo, essa pessoa já chega e entra num ambiente, numa cultura diferente. Você tem uma cultura que é a maneira que as pessoas se comportam perante os desafios do dia a dia positiva, que entra nessa vibe também, nessa energia positiva. Você chega num ambiente descansado, você vai ser uma pessoa descansada. Então, o líder tem que criar essa cultura também de desenvolvimento, e eu acho que o último fator, eu acho que é promover o desenvolvimento pelo conhecimento das pessoas. As pessoas querem estar num lugar onde elas sentem que aprendem, sentem que crescem, né? Todo mundo quer crescer, quer ser valorizado, quer ser reconhecido. E aí tem mil estratégias. A gente fala de gamificação, por exemplo, fala de metas, fala de treinamentos, enfim, tem várias dinâmicas que a gente pode fazer para poder fazer com que esse time funcione, né? Mas não tem uma fórmula, tá? Você tem que entender, cada grupo é uma história, né? Isso é o que é gostoso trabalhar com liderança, né? Gente, a gente já está aqui já nos momentos finais, né? Então, assim, eu coloco aqui como uma questão fundamental para o engajamento, né?
o fato de você ter propósitos comuns, onde as pessoas que estão ali, elas têm propósitos comuns e que o trabalho que está sendo realizado, ela também venha a somar, né, nesse propósito, que ela esteja alinhado com esse propósito. Então, mas quando a gente fala de propósito, muitas vezes isso parece uma coisa distante, utópica, ou de moda, né, um modismo. E, na realidade, são perspectivas de vida, são visões de futuro, são visões de vida. Quando a gente fala de propósito, é isso, pessoas que tenham um alinhamento, mesmo de origem, mesmo de gerações diferentes, mas que têm um alinhamento de visão de mundo que elas querem construir, que elas acreditam, então, e que elas trabalhem em uma empresa que possa ter também um alinhamento nesse sentido, que o líder possa promover e possa estimular que aquelas tarefas, aquelas entregas, elas estejam alinhadas a essa visão, a esse propósito. Certo, gente? Então, a gente está aqui encaminhando para o final, né? Quero reforçar aqui os meus agradecimentos à Ana Flávia. Muitíssimo obrigado, Ana. Eu acho que foi muito enriquecedor, né, esse nosso encontro falando sobre liderança. Quero lhe agradecer. Muitíssimo obrigado por você ter estado conosco. Eu que agradeço, Ronaldo. Achei sensacional, bom estar com vocês aqui essa noite, com você, conhecer aí o Luiz. Adorei mesmo. Obrigada. Luiz, muitíssimo obrigado. Eu sei que o seu tempo aí, você cedeu um pouco do seu tempo, assim como a Ana, né? É um gesto de compartilhar conhecimento, né, com todo mundo que vai poder nos assistir aqui. Muitíssimo obrigado aí pela sua disponibilidade. Eu agradeço o convite, né, Ronaldo, e também a Ana por compartilhar a tua experiência também. Então, a gente sai daqui, né, sempre fortalecido, renovado, querendo acontecer, né, realizar coisas novas. Então, espero que também quem nos ouça aí, né, quem esteja nos vendo, tenha aproveitado, tenha parado para pensar um pouco, né, como ele pode liderar a sua vida e depois influenciar e impactar na vida de outras pessoas, né? Então, liderar é uma arte e é uma ciência, né? Bem-vindos, né? Verdade. Pessoal, muitíssimo obrigado por terem vindo conosco até aqui. Reforço, caso você tenha gostado aqui do nosso bate-papo, compartilhe com os amigos, certo? Deixe os seus comentários aí para que vocês possam, que a gente possa interagir com vocês. As redes sociais, tanto da Ana quanto do Luiz, estão aí nos cards que a gente coloca aqui dos vídeos, então, também, caso você queira interagir com eles, são consultores, são pessoas que estão no mercado aí, que também pode contribuir com o desenvolvimento da sua equipe, com o seu desenvolvimento também como líder. Muitíssimo obrigado. Tchau.